Registramos a presença do Conselho Autódromo Arroio Pavuna, da Câmara Federal, da Comissão de... As próprias autoridades que estão discutindo aí. São as próprias autoridades que não estão respeitando diversos segmentos da sociedade. Trabalhador constrói a sua casa, leva 10 anos ao tipo de programa, vem um dançadinho, um gravador, mas de novo a prefeitura apresentou até agora e verificando que não existe nenhum fundamento técnico. E se não sair, doutor, sabe o que eles nos dizem? Não, que vai mandar o caveirão, que vocês sabem, o carro blindado da polícia lá. Porque eu não aguento mais não poder trabalhar em paz. Não ter o meu sossego dentro da minha casa. E entrar na comunidade, a gente tem que ter uma resposta para os moradores, porque eles estão aflitos. Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar que aqui onde agora está esse edifício alto era uma casa velha, um palacete assobradado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca. Mas um dia nós nem pode se lembrar, veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Peguemos todas nossas coisas e fomos pro meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que nós sentia, cada talba que caía doía no coração. Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei: os homens tá com a razão, nós arranja outro lugar. Só se conformemos quando Joca falou: Deus dá o frio conforme o cobertor. E hoje nós pega a paia nas gramas do jardim, e pra esquecer nós cantemos assim: saudosa maloca, maloca querida, din din onde nós passemos dias felizes de nossa vida. Saudosa maloca, maloca querida, din din onde nós passemos dias felizes de nossa vida. Dom Helder, ele tinha um prestígio muito grande, porque ele era muito envolvente. Então, ele conseguiu o apoio das autoridades da época para fazer, por exemplo, a Cruzada São Sebastião, que foi por onde começou, ali no Leblon, onde ela está até hoje. Mas ali havia coincidiu, havia a Praia do Pinto, que era uma das maiores favelas. Coincidiu esse início dessa chamada de Dom Helder com o incêndio que houve lá e que precipitou um pouco a convocação e tudo. Então, foi baseado no incêndio da Praia do Pinto que começaram as primeiras moradias que ele fez. Ele pregou muito aquilo de que as favelas, que a gente não podia jogar os pobres para longe, porque os pobres deviam conviver com os ricos, né? E isso provocou até muita dissidência. Muitas pessoas não concordam com isso até hoje, né? Quand on arrive dans une zone de misère, le premier mouvement, presque toujours, c'est la peur. On se méfie. Mais après conquérir la confiance, alors on dit, mais c'est impossible de vivre ici.
vous devez faire quelque chose. Alors, très souvent, la réponse est celle-ci. Mais qu'est-ce que vous voulez, mon Père? Nous devons accepter la volonté du bon Dieu. Quelques-uns naissent pauvres, quelques autres naissent riches. Alors je dis, mais ne pensez pas que Dieu aime la misère, que Dieu aime la misère. Et Dieu n'approuve pas les injustices. Les injustices sont un problème à nous. Qu'est-ce qu'on peut faire, Donner? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout seul, tu ne pourras rien. Mais avec tes voisins, avec ta communauté, c'est possible de bouger, de commencer. Il faut commencer. Il faut faire face au problème. Alors, très souvent, on écoute dire, mais ça, c'est l'affaire des gouvernements. Oh, si vous ne commencez pas, le gouvernement n'arrivera pas. Il faut commencer. Se vous commencez, le gouvernement arriverá. A Pastoral das Favelas é resultado de um trabalho pastoral que os padres vinham fazendo nas favelas do Rio de Janeiro. Então, eles sempre se reuniam para trocar opiniões, experiências, né? E uma dessas favelas era o Morro dos Cabritos, em Copacabana, né? O Morro dos Cabritos, em Copacabana, que era paróquia Santa Cruz de Copacabana, da qual era pároco o padre Ítalo Coelho, né? Padre Ítalo tinha um trabalho lá desde que foi pároco, desde os primeiros dias da sua missão, ele se dedicou à favela. E então, combinando com outros que também faziam, né, a mesma coisa, quer dizer, tinham suas ações, tinham suas intervenções eclesiais, intervenções sacerdotais nas áreas de favela das suas paróquias, começaram a se reunir, né, e a trocar experiências. A igreja no Brasil estranhou em alguns lugares, mas aos poucos, quando viram que nós íamos, quando tinha esses acidentes, por exemplo, a favela de Brás de Pina, eram 1.100 famílias, e todas elas iam ser removidas lá para, vamos dizer assim, Vila Kennedy. Essas 1.100 famílias, só 100 aceitaram, e as outras 1.000 famílias rejeitaram, e nós éramos lá mais de 80 padres, todos de batina, e apreciando o que o governador fazia de ruim para os favelados. E o padre não é só da sacristia, o padre é da vida da pessoa. Então, o bispo convocando dessa forma, eu não tinha partido político. O importante é isso, ninguém podia me acusar de política, porque não tinha, lá não se conquistava voto. A minha missão é a missão para o homem, e o homem não é só a parte espiritual, o homem também é a parte material. Então, o sofrimento, a injustiça que afeta o homem, afeta também a igreja. A igreja não iria combater com as armas comuns, mas ia com as armas do Evangelho. Os padres, as paróquias, não é só para rezar, é para o bem-estar também material. Porque sem isso, fica perturbada a parte espiritual. E eu era pintado como como é que se diz, como um militante marxista e não sei mais o quê, não? E que era o fomentador de todas as subversões. Não? Inclusive, eu pessoalmente, e mais 3 padres, e depois 4 mulheres, moças, e 4 jovens homens, um deles era recém-casado, todos nós fomos presos. O que valia aí eram os direitos humanos, tanto para os cristãos como para outros grupos. E assim se uniram e impediam
de todas as maneiras, estas remoções. E o Padre Ítalo, ele tinha uma proposta que era, nós costumávamos chamar de trilogia pastoral, tá? Que era exatamente, né, a presença, o testemunho e o serviço. Foi uma coisa que foi organizada nessa época, porque antes cada um trabalhava muito, mas não havia essa organização. Essa organização de pastoral que tem foi muito em consequência dos próprios métodos da ação católica de trabalho, que todo mundo tinha um método próprio de trabalhar, o ver, julgar e agir com que a ação católica trabalhava. Foi uma coisa que foi se expandindo e foi facilitando o trabalho também de união de todo mundo. Remoções que foram uma prática dos governos do Carlos Lacerda, do Negrão de Lima e do Chagas Freitas. Significava, como significa ainda hoje, quando se retomam as remoções, uma medida de limpeza étnica. Atos realmente de absoluta crueldade, de respeito absoluto à condição, à dignidade do homem e da mulher. Não havia uma metodologia. A metodologia era a ação violenta dos Estados. E essa é uma prática que, infelizmente, vem sendo retomada agora, com os governos atuais. Nós temos aí Cidade de Deus, Vila Aliança, Vila Kennedy. E esse povo que não podia ser mais admitido nas zonas enriquecidas da cidade, das chamadas zonas nobres, então se faz uma limpeza, eu diria que alcança a pobreza e joga essa pobreza para a periferia. E se valem desses fenômenos naturais e do pretexto de criar condições para a Copa do Mundo em 2014 e para as Olimpíadas de 2016 para expulsar essa gente pobre que vive na cidade do Rio de Janeiro. Nós nos reunimos sempre na Paróquia Santa Cruz, né, que era lá, que era do Padre Ítalo, né, e estávamos nessa ocasião numa reunião para onde nós tínhamos chamado, inclusive, outras pessoas, quer dizer, para participar, para ampliar o grupo, né, da pastoral. E quando surgiu um grupo, a Associação de Moradores, representantes da Associação de Moradores do Vidigal, né, pedindo socorro porque estavam sendo ameaçados de remoção naquele momento. Com ameaça de remoção do Vidigal, Degene já conseguiu reunir Bento Rubião, Sobral Pinto, algumas grandes figuras da área jurídica do Rio de Janeiro para ajudar na questão do Vidigal. Então juntou a questão do Vidigal, juntou a questão dos loteamentos clandestinos. A igreja percebeu que precisava de um trabalho mais organizado. Foi aí que o Dom Eugênio entrou, né, com firmeza para formalizar mesmo o início dessa ação, como um início formal, né, porque iniciada já estava. O Vidigal, que é um modelo para isto, eles iam desapropriar. E com o papel na mão, que era o da Justiça, que apelei com os advogados para o tribunal, foi sustado. Já disseram que já tinha caminhão para transportar os móveis. E com aquele papel parou. Agora, isso provoca um pouco de irritação. Mas eu não procurava saber, nem tinha medo também. E quando estava na madrugada daquela, foi uma madrugada meio que terrível, né? O pessoal, a polícia cercando a favela, a polícia, Camburão, uma série de coisas, e a comunidade muito estressada, né? Apavorada com o que estava acontecendo, quando nós chegamos, então, com o documento jurídico, judiciário, que permitia a permanência da comunidade no local, né? E estava, nesse momento, então, foi consolidada, né, a ação pastoral das favelas da Arquidiocese do Rio de Janeiro.
Subi cansado, pobre de mim, pobre de nada. Subi o morro, subi cansado, pobre de mim, pobre de nada. Morro do medo, morro do sono, morro do sonho, morro no asfalto, morro do clima lá em cima, morro é de morar. Cada terraço, cada espaço, quero tocar. Cadência morta, paciência, ainda chego até lá. Subir de estrela d'alva. Com certeza absoluta que a favela do Vidigal foi um marco na mudança da política fundiária do Rio de Janeiro e no direito de morar. Porque dificilmente você vê alguém, alguma comunidade hoje, ser expulsa com um bilhetinho desrespeitoso, mandando você botar os pertences na rua no dia seguinte. Isso eu acho que foi uma coisa importante, que não se pode esquecer. E por essa razão, as outras comunidades escolheram o Vidigal como a representante da vitória da comunidade pelo direito de morar. Nós fomos tomados de surpresa, né, com essa questão de, um belo dia, as casas amanhecem marcadas com FL e o número 1 até, acho que quase 100 ou 100, e todo mundo surpreso, o que queria dizer aquilo, né, FL. FL era a Fundação Leão 13, era o número de ordem que aquela casa recebeu para sair daqui da comunidade, para sair aqui do Vidigal, e começou a especular para onde nós iríamos, e foi dito que a gente iria morar em Antares. O Papa vinha aqui em 80, era a primeira visita do Papa ao Brasil. Ninguém imaginava que o Papa pudesse subir no morro, numa favela. Aí, dois dias nós estávamos sentados na reunião, porque vinha aquela equipe avançada, vinha segurança, tudo que você possa imaginar. Aí, dois dias ele falou, eu gostaria muito que o Papa, quando viesse aqui ao Rio, ele conhecesse a nossa realidade. Porque quem faz essa cidade, quem constrói essa cidade, não são os políticos grandes, nem os doutores, não. É a turma, é o operário, é aquele que trabalha. Então, que ele conhecesse a nossa realidade. Aí eu me lembro que os militares estavam sentados na mesa, os olhos caíram e disseram assim, uma comunidade de favela? Eu lembro que na época que o Dom Eugênio apoiou a luta do Vidigal, por exemplo, né, ele foi chamado pelos militares na época, que deve ter dito para ele, Dom Eugênio, você está apoiando aqueles comunistas, aqueles subversivos, sei lá o que nós éramos chamados. Então, a Pastoral de Favelas teve um papel importantíssimo, e Dom Eugênio era quem comandava a Igreja Católica naquela época. Então, a pastoral foi fundamental na nossa organização, na nossa consciência. Tinha a turma que vinha, equipe da frente, para sempre a turma que vem ver se pode subir. Chegamos aqui, subimos isso tudinho, ele olhou, quando saímos daqui ele disse, tá ok. E aí marcamos a visita do Papa aqui ao Vidigal. Foi construída essa capela com mutirão, não foi feito com mutirão? Os próprios moradores, o seu próprio esforço, cara que tinha aqui e ali uma ajuda de tijolo, mas eles levantaram com as próprias mãos essa capela que chamou a Capela de São Francisco. Então foi uma coisa assim inesquecível. O Papa, em 1980, ele chegou aqui com toda a comitiva, e daqui então, dessa varanda, ele falou para todo o Brasil, porque foi a primeira visita do Papa ao Brasil. O segundo dia do Papa no Rio começou com a visita ao Vidigal. Em um clima de intensa alegria, João Paulo II foi recebido pela população do Vidigal, representando as favelas do Rio de Janeiro. Moradores do Vidigal. Através de vocês, gostaria de falar também a todos os que no Brasil vivem em condições parecidas com as de vocês. Entre vocês, são muitos os pobres. E a igreja em terra brasileira quer ser a igreja dos pobres. As palavras de Cristo sobre os pobres em espírito fazem porventura esquecer as injustiças? Permitem elas que deixemos sem solução os diversos problemas que se levantam no conjunto do assim chamado problema social? Estes problemas permanecem na história da humanidade, assumem aspectos diversos nas diversas épocas da história
e tem sua intensidade de acordo com a dimensão de cada sociedade em particular, assumindo ao mesmo tempo a proporção de inteiros continentes e, enfim, de todo o mundo. É natural que estes problemas assumam também uma dimensão própria desta terra, uma dimensão brasileira. A igreja em todo o mundo quer ser a igreja dos pobres. A igreja em terras brasileiras quer também ser a igreja dos pobres. Isto é, quer extrair toda a verdade contida nas bem-aventuranças de Cristo e, sobretudo, nesta primeira. Bem-aventurados os pobres em espírito. Quer ensinar esta verdade e quer pô-la em prática, assim como Jesus veio fazer e ensinar. Morro do medo, morro do sono, morro do sonho, morro no asfalto, morro do clima lá em cima, morro é de morar, cada tegaço, cada espaço, claro, quero tocar, cadência morta, paciência, ainda chego até lá, subir da estrela d'alba ilumina, soneto numa casa pequenina. Samba de roda tem mais clima, na dança fluvial de uma menina. Subi o morro do medo, pobre de mim. Você nunca foi buscar seu troféu dos 25 anos da pastoral? E este quadro com uma mensagem que foi feito para todos aqueles que já passaram pela pastoral. Obrigado. E aqui tem o seu nome. Feliz de receber. Isso aí é como vou guardar lembrança. Cada vez que eu olhar para esse quadro, vou me lembrar do povo, da pastoral, das pessoas, das amizades que eu fiz. E você foi muito importante na pastoral. Bom, na verdade não foi só eu, foi um grupo de pessoas. A gente procurou os lugares que a gente precisava ir. Primeiro fomos encaminhados, fomos na pastoral de favelas, conversamos, e os advogados da pastoral de favela encaminharam a gente para a gente poder resolver esse problema. E meu pai era pescador, aí veio para cá, né? Mas não era aqui, era lá dentro na antiga Marcílio Dias, na Palafita. Foi quando teve uma empresa que estava aterrando, conforme ele dragava, fazia a dragagem da lama para aterrar, acabou tendo uma enchente e a gente ficou dentro da lama. Aí teve uma criança que veio a falecer e tudo, aí o pessoal fez uma manifestação, foi quando a pastoral da favela foi e tomou a frente, né, junto com o cardeal, na época era Dom Eugênio Salles, aí conseguiu embargar a obra que era da IMAC, que era uma empresa que fazia uma dragagem. Porque eles queriam oferecer à comunidade um terreno muito pequeno que não dava para cada uma pessoa construir suas casas. Na época, me parece, não tenho certeza, era 23 metros quadrados que ele oferecia para uma família construir uma casa para morar. E a gente várias vezes participamos de várias reuniões porque não estávamos concordando com isso. E o povo lutando para não sair, que ele dizia que ia mandar a gente para Santa Cruz. Participamos de outra reunião, até chegar ao ponto de eu falar isso com um deles lá, um doutor lá. Disse: doutor, eu tenho certeza que o espaço que o senhor está oferecendo para uma família morar é menor do que o banheiro da sua casa. Como é que o senhor se sente diante disso? Para a gente foi muito importante, porque era a esperança que a gente ia se manter no mesmo lugar, né? Foi quando a gente começou a confiar que realmente a gente ia ter uma vida mais digna, sem precisar sair do lugar que a gente morava. Porque como é que começa uma favela, né?
Em geral, são ocupações, as pessoas ocupam um terreno vazio, um terreno abandonado. As pessoas ocupam por necessidade, que não tem onde morar. Então elas chegam, começam a construir um barraquinho, ver se é possível continuar ali. Vai chegando um, vai chegando o outro e vai se formando então a favela. Quer dizer, então depois de anos que as pessoas estão ali assentadas, com todo o esforço, tudo que elas fizeram para a melhoria da moradia, vem um proprietário, alguém que se diz proprietário, e entra com uma ação judicial. Muitas vezes nem entra com a ação, tenta, por força própria, né, como a gente diz, mano militare, né, por força própria, chama a polícia e tenta tirar, isso naquela época, 30 anos atrás. Ou então vem com uma ação judicial e muitas vezes já com liminar dada pelo juiz, para que aquelas famílias sejam retiradas daquele local. O que nós fazíamos? A comunidade recebia uma liminar, nós levávamos a comunidade para dentro do judiciário. Então muitas ações foram suspensas, não só pelo jurídico, claro, o jurídico teve a sua função, mas na maioria das vezes ela foi suspensa pela organização, pelo poder de organização da comunidade, que levava a questão social para dentro do judiciário, mostrando que a questão não era só jurídica, que a questão era muito mais social do que jurídica. E assim a gente conseguia suspender as ações. Então, por exemplo, esse. É só revalidar esse ofício. Revalido em dados da vencimento. Aqui está até falando, olha só, lote 2 da quadra B do tal, direitinho. Registrado no memorial de loteamento, tá vendo? Direitinho. Aí aqui ele me faz essa descrição completamente diferente ali. O trabalho da Pastoral de Favelas é muito importante. Na verdade, até eu posso fazer um testemunho aqui. Eu atualmente estou nesse núcleo especializado que trabalha com conflitos coletivos envolvendo a moradia, pela movimentação que a Pastoral fez em 2007, salvo engano foi 2007, na proteção das comunidades que estavam sendo ameaçadas de remoção de Jacarepaguá. E a Defensoria, na verdade, faz a assistência jurídica dessas comunidades. A Pastoral normalmente encaminha muitas comunidades aqui, né, faz o atendimento, recebe muitas comunidades, né, até porque a atuação deles é dentro das comunidades. Então eles atendem a comunidade, encaminham para a Defensoria, tem essas reuniões terças-feiras. Então realmente é um trabalho muito atuante. Esses moradores, aliás, eles não têm nenhum bem material, eles não têm uma casa que possa se dizer com dignidade, uma vida digna, digna no sentido de ter saneamento básico, de ter habitação bem construída, de ter acesso à saúde, à educação e ao transporte público. Daí porque assume uma relevância muito grande o papel desempenhado pela Pastoral de Favelas. O direito, enquanto uma norma escrita, né, que é aprovada por deputados e senadores e vereadores também, que tem as leis municipais, esse direito que está no código, esse direito que está no papel, ele é muito distante da realidade das comunidades. Porque o Ministério Público é uma instituição que é muito fechada em si própria, em si mesma. Uma instituição que teve, ao longo dos anos, um perfil extremamente repressor. O Ministério Público integra um dos órgãos de repressão do Estado. Mas com a Constituição de 1988, o Ministério Público assume também um outro perfil, o perfil de ser o verdadeiro advogado do povo. E aí, por isso é importante que a própria comunidade entenda que o seu direito é muito importante e exija a aplicação do seu direito. Isso deve ser um exercício diário. Pura e simplesmente, retirar as pessoas de onde estão acostumadas, do seu habitat, para colocá-las
em local distante a 30, 40, 100, 120 quilômetros distante dali, isolados, é contribuir decisivamente para o aumento da violência, para o aumento da pobreza e para o aumento de desfazimento de famílias inteiras, de núcleos familiares inteiros. E quero lembrar aqui que a existência da família, a consolidação da família é instrumento poderoso para prevenir a violência, para formar cidadãos de bem e para a educação do país. Também outra dificuldade que eu tenho, enquanto técnica do direito mesmo, é essa compreensão do direito, né, do direito humano mesmo, como se fosse uma coisa quase marginal, né? Você falar em direitos humanos para algumas pessoas é uma defesa do marginal, não é isso. Então, isso é uma grande dificuldade. Então, hoje tenta-se, valendo-se recentemente desses acontecimentos das chuvas de abril, aproveita-se um episódio da natureza muito doloroso para justificar uma remoção em massa. A pastoral tem se posicionado contra. A minha Subprocuradoria-Geral de Justiça é radicalmente contra a remoção, porque, primeiro, não está no texto da lei. O que existe no texto da lei é outra coisa, é o remanejamento. Você me pergunta concretamente a respeito de área de risco. Ora, área de risco é aquela área, não que eu acho que é área de risco, não que qualquer outra autoridade municipal diga pura e simplesmente que é área de risco. Porque área de risco, ela deve ser conceituada, definida e caracterizada a partir de laudos periciais, tanto de peritos oficiais como de peritos escolhidos e eleitos pela própria comunidade. Eles mesmos tiraram, moradores que tiraram. Vai ter às 15 horas, lá na pastoral. José. Não, pegando. Aqui. Porque agora está muito exposto, né? Uma nova chuva. Eles têm medo que acho que tem uma árvore grande lá em cima que a gente não está vendo daqui, entendeu? Que isso aí continue a descer, né? E que você vê, ó, nós estamos 6 de abril, hoje é 24 de maio. 50 dias. Então, a gente era por volta, acho umas 3 horas da manhã, aí eu escutei um barulho muito forte. Quando eu levantei, que eu abri a janela, aí tinha caído uma árvore muito grande aqui ao lado. Aí foi na hora que todo mundo começou a gritar, eu peguei meus filhos que estavam dormindo e a gente saiu e fui para casa da minha irmã, que é ao lado. Tem meus filhos, há pouco tempo meu marido sofreu um acidente, então a gente estava começando a construir tudo de novo, aí de repente cai tudo e a gente está assim, sem saber o que vai acontecer, né? Não tem nenhuma previsão se vai fazer, se não vai, para onde que a gente vai. Minha filha fica perguntando quando que a gente vai voltar para casa, então isso é triste para uma mãe ver o filho e não ter o que falar. Por enquanto está tudo muito lento. A Gel Rio veio, falou que dá para fazer a obra, mas depois disso não falaram mais nada, então a gente está na expectativa, esperando que seja feita a obra, né? Eu tô indo para a área onde ele estava. Nós vamos para um outro ponto aqui na comunidade que tem um problema, tá bom? Ok, daqui a pouco você liga, tá? Tchau. Nós estamos, na verdade, formamos um coletivo técnico para apoiar a atuação da Defensoria Pública. Tivemos aqui no Prazeres no dia 13, fizemos uma visita que corremos a área toda e na verdade o que a gente viu é que aconteceram problemas aqui, como aconteceu na cidade toda, mas que de forma nenhuma, né, o que estava sendo falado pela imprensa, né, que toda aqui a comunidade estava numa situação de risco e teria que ser removida, né, segundo esse argumento, a gente viu que isso não tinha fundamento. E é importante também que nós identificamos, né, que nessa comunidade aqui morreram 31 pessoas, né, numa área, teve um escorregamento grande, numa área que fica no limite, na verdade fica do lado de fora da Comunidade dos Prazeres, né, termina a Comunidade dos Prazeres
e termina o local onde foram executadas as obras, né? E teve um escorregamento e aconteceu essa tragédia aqui. Mas, na verdade, a gente pode dizer que por falta de uma continuidade, né? Tanto de fazer uma manutenção dessas obras que foram executadas aqui, como você continuar na comunidade, identificando outros problemas, né? E executando as obras, né? Que talvez se isso tivesse sido feito, né? Na verdade, eu estou falando de uma responsabilidade do poder público, né? Essas mortes que ocorreram aqui não teriam acontecido. Não, nesse tempo de 4 relógios, as televisões eram aprontadas. Aí a gente via na televisão na casa de alguém, não era nem todo mundo que... E isso você vai ver dentro da comunidade, que você tem várias obras, que você tinha uma situação de risco, né, de risco de grau de gravidade diferente, e que as obras, né, você executa as obras e aquela comunidade ali, né, passa a ter segurança para ter a creche, para ter as habitações, tudo mais. Então não existe esse problema do risco com uma coisa assim, quer dizer, incontrolável, absoluta, porque senão, né, na verdade, a cidade toda estaria comprometida, né? Em primeiro lugar, nós estamos imersos no mundo, nós temos um compromisso de missão que é evangélica e é muito política. Paulo VI dizia que a dimensão mais suprema, mais importante da caridade, do amor ao próximo, é a dimensão política. Por isso, a Pastoral de Favelas, ao longo da sua história, com avanços e recuos, estímulos e contenções, libertação e opressão, ela é fundamental porque ela realiza o mandamento de Jesus, ela concretiza a opção preferencial pelos pobres. Mesmo que haja algum remanejamento, eu acho que a importância da força das comunidades é o seguinte: vamos discutir o direito que nós temos. Se a gente tiver que sair, a gente até vai sair. Vamos sair com dignidade. Vamos sair tendo um valor, numa indenização, em que a gente possa comprar uma outra casa como a gente tinha aqui nesse lugar. Quando o dia da paz vai ser, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir, e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as secas caírem no chão, quando as crianças se encherem de mão, eu vou cantar. Quando os muros que cercam o jardim, destruídos estão o jasmim, vão perfumar. Vai ser tão lindo se ouvir a canção cantada de novo. Quando a certeza do irmão reina no povo. Vai ser tão lindo se ouvir a canção cantada de novo. Olhada, gente, olhada, tem a certeza do irmão reina no povo. Mas a destruição, destruída a nação, eu vou sonhar. E o decreto que encerra a opressão, assinado só no coração, vai triunfar. Promoção da dignidade e valorização do trabalho humano. Ninguém pode ser explorado, né? Não há exploradores e explorados. E aí, como a Fernanda já falou, existem vários exemplos de economia solidária, né? Tem as cooperativas, tem as feiras de troca. Mais algum exemplo? Alguém sabe dizer mais algum exemplo? A feira de troca como feira de troca de um simples objeto, mas também a feira de troca de serviço, né? Que é o que a gente tenta trabalhar mais para as nossas realidades.
Eu sou cabeleireira e tô desempregada, não tenho como montar um salão de beleza, não tenho um salão para arrumar trabalho, né? E aí, a maninha é advogada, uma ótima advogada. Eu tô com uma causa pequenazinha para resolver, não tenho dinheiro para pagar advogado, tem que ser com urgência. Maninha, você pode me ajudar? Pode me orientar? Posso. A maninha vai me orientar com o que ela sabe. E aí a maninha está precisando cortar o cabelo, fazer uma tintura, não sei, alguma coisa parecida. A economia solidária ela pode surgir de pequenas práticas, né? Porque se não forem solidárias para elas mesmas, as pessoas não se juntarem para resistir a essa tentativa de remoção, aí vai desabar todo mundo mesmo. O que está acontecendo é que a especulação imobiliária, a Copa do Mundo, o Distrito 14, as Olimpíadas de 2016, tudo isso está influenciando essa história aí. Ela tem essa blusa ou ela tem aquele casaco lá, ó? Tá bom, vamos trocar. Trocamos o colar pelo chocalho. Obrigada, viu? Obrigada, viu? Você gostou? Ok, foi boa troca. Ah, que ótimo. A importância do fortalecimento na luta dos crimes de Acari que em São Paulo e como no Brasil como um todo, assim acontece, os arquivamentos acontecem e a impunidade era perpetuada. E a gente é inaceitável uma mãe perder um filho para o Estado. Meu nome é Maria de Fátima, sou da Pastoral do Menor, mas a gente trabalha com pastoral de conjunto, com todas as pastorais sociais que congrega dentro da Igreja Católica, as pastorais que são pastorais de fronteira, pastoral do menor, pastoral de favela, pastoral da AIDS, pastoral da comunicação, pastoral da mulher marginalizada, são pastorais de enfrentamento do trabalho social. São trabalhos voltados para o povo, que ouve o povo na linguagem popular e forma o povo para lutar por seus direitos. Meu nome é Maria Isabel, eu sou moradora do Parque Colúmbia, a minha rua é a Rua Padre Lima, e na nossa rua está havendo uma remoção, que ao nosso ver é ilegal. A gente pega esse tal do cheque, que é o cheque social, e uma semana vem a draga e derruba nossas casas. Porque eu não vou sair da minha casa, pegando 1.200, que é 3 meses desse aluguel social, e na outra semana a prefeitura vem e derruba. Agora, quem nos garante? Quem nos garante que ele vai continuar pagando até 2013, que é no caso? Muitos moradores da minha rua saiu da própria moradia, está morando nesse aluguel social em área de risco. Por quê? Com R$400 não consegue alugar em outro lugar. Nós queremos, inclusive, fazer um convite, quem quiser ir na nossa comunidade ver, filmar ao vivo e a cor está acontecendo, nós estamos interessados a levar e mostrar a nossa realidade. Olha, a maioria das pessoas que perderam suas casas, saíram daqui onde não enchia, foram morar do outro lado da rua, que enche, as águas, quando vem enchente forte, passa pelas janelas. Quer dizer, a nossa área, que o senhor subprefeito e prefeitura alega ser área de risco, agora, depois da demolição dessas casas, realmente se tornaram área de risco. E eu acho assim o seguinte, o senhor prefeito ou a subprefeitura, eles tinham, já que eles queriam tirar os pessoal daqui, eles tinham que fazer o seguinte: primeiro, construir os apartamentos, para depois tirar as pessoas, não tirar as pessoas da maneira que não fomos tirados, fomos expulsos das casas. Essa é a grande realidade, porque da maneira que eles chegaram, foi com laudo de interdição, batendo nas nossas portas, pedindo identidade CPF, comprovando de residências, e que era para na associação fazer o cadastro, e o cheque em uma semana ia sair, no outro dia a gente tinha que sair.
Aí eu tive que ir correndo na associação, fazer lá a inscrição que eles mandaram, porque eles falaram que se eu não fizesse, se eu não assinasse, ia me colocar no abrigo. Eu tenho 5 filhos, 2 adolescentes e 3 pequenos. Então, ela praticamente, a presidente tipo me ameaçou, no caso. Ela passava por mim todo dia. Você já foi buscar o cheque? Você já foi buscar o cheque? A prefeitura vai precisar da sua casa. A prefeitura precisa da sua casa. Eu chegava em casa chorando. Quando eu falava que tinha 5 filhos, o pessoal não queria me alugar. Dizia que não tinha casa para alugar. Aí, no caso, o que é que eu fiz? A menina falou que poderia dividir a casa da outra menina que está grávida, que tem 2 filhos, pequeno também, e está grávida, espera um neném. Dividiu a casa em duas, para mim e ela. Ela está morando do outro lado, no quarto. Eu fiquei com 2 cômodos e a garagem, com meus filhos. E a minha casa eu tirei a janela, tirei tudo, quebrei uma outra parte lá de atrás, porque eles falaram que vinha quebrar. Nem a profundidade, nem a tristeza, nem alguma outra criatura pode separar você. O amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Tá aqui, as outras coisas estão na outra casa. Nem mantém nada direito, nada, porque a gente quer sair daqui. Depois que eu peguei o cheque, meu marido briga comigo, porque disse que não mandou pegar o cheque, entendeu? E é tanto, quando ele chegou aí, eu botei tudo para correr. Eu falei, some da minha porta, falei mesmo, entendeu? Porque no começo eu não tinha orientação nenhuma, mas depois que as meninas começaram a ir na reunião e me falando, falei, pois agora eles não vão quebrar minha casa, não vão mesmo. E eu não vou pegar o segundo cheque, não quero de jeito nenhum. Porque a minha casa lá é 2 quartos, 2 banheiros, entendeu? Quintal, a área, aí sala, cozinha. Quando eu ia fazer obra na minha casa e ajeitar minha casa, já estava vendo minha casa toda arrumadinha, pintando, emboçando tudo. Eles chegaram com a ordem de interdição. Eu nasci aqui no Santa Marta e hoje eu coordeno o Grupo Eco, que é uma entidade criada aqui no Santa Marta em 1976. Mas também já fui presidente da Associação de Moradores e assim, a vida está aqui no Santa Marta. O meu contato com a Pastoral de Favelas, ele começa, acho que no final de 77. Basicamente, é um momento em que o Brasil está no processo de redemocratização
Eu acho que o movimento de favelas do Rio de Janeiro está ganhando força e a Pastoral de Favelas teve um papel fundamental de exatamente ser um polo aglutinador das várias lideranças, dos vários movimentos que estavam naquele momento defendendo a permanência das favelas. Olha, certamente o morador sempre está vulnerável, quer dizer, toda vez que tem uma remoção é quando a população está mais vulnerável, ou seja, porque ela já vem num processo de desgaste, num processo de fragilização, ou então quando acontece um acidente, como por exemplo as chuvas recentes no Rio de Janeiro. Então você pega a comunidade realmente no momento em que o emocional está muito fragilizado, em que facilmente ela acaba muitas vezes concordando com o processo de remoção, mas que tem um arrependimento muito curto, muito imediato. E elas vão carregar, quer dizer, para além, né, do fato de sair do seu local, da sua relação de amigos, né, relações familiares, muitas vezes, ela vai também enfrentar um distanciamento do seu local de trabalho, ela vai enfrentar uma dificuldade, quer dizer, de colocar filhos na escola, de acessar a saúde. Então, são processos traumáticos que deixam marcas profundas na população. Mas eu acho que o Estado responde a uma pressão, primeiro da mídia, né, e de uma parte da sociedade carioca que tem um preconceito muito grande em relação à favela. Você tem hoje, talvez, mais de 700 favelas no Rio de Janeiro, né, você tem, sei lá, 25% da população morando em favelas, então não há local físico para remover essas pessoas todas, mas pode sim remover parcelas, pedaço dessa população. Eu acho que essa é a lógica que está orientando o Estado nesse momento, né? Estado e município. Então é muito mais responder a uma pressão da sociedade, uma parte da sociedade que não resiste à ideia de ter pobres morando perto de você, né? Porque você pensa, por exemplo, favelas da Zona Sul, seja Vidigal, né, Cantagalo, Botafogo, estão perto daquilo que o Rio tem mais de bonito, né? As praias, né, uma infraestrutura super bem acabada. Então, é uma resistência muito grande a essa ideia de uma cidade democrática, uma cidade que incorpora os diferentes aspectos da própria cidade. Acho que a violência fez um mal muito grande para os favelados, por exemplo, porque ela alimentou o preconceito da sociedade do asfalto, né, que eu digo, eu sempre cito aqueles que moram fora da favela, alimentou essa ideia de que aqui moram os perigosos. Então, qualquer iniciativa que iniba, né, e que aponte para o controle desses pobres, essa sociedade apoia. Então tem uma ilusão muito grande na elite brasileira e na carioca em particular, de achar que ele removendo os pobres para longe, que ele vai estar livre do problema. Só que isso é impossível, é uma ilusão. Porque você pode afastar agora os pobres, você pode tirar a favela, mas na verdade essa cidade, ela precisa da mão de obra, ela precisa dessas pessoas trabalhando. E essas pessoas vão estar circulando pela cidade e vão voltar a reivindicar o seu espaço. A Pastoral de Favelas teve um papel fundamental, eu acho que na virada dos anos 70 até os anos 80, para a consolidação do tema da favela, da permanência da favela no cenário do Rio de Janeiro. Porque foi através da pastoral que a gente conseguiu reorganizar a própria Faferj, a disputa que aconteceu por dentro da Faferj, democratização da Faferj, ela passou também pela discussão da própria Pastoral de Favelas. No momento em que você tinha uma restrição política partidária, em que ainda tinha um resquício da ditadura, a Pastoral permitiu, né, que movimentos de esquerda, que um pensamento diferente pudesse se abrigar no guarda-chuva da pastoral e aí lutar por uma questão do direito à moradia, à permanência dos pobres, onde eles construíram a sua vida. Um ponto para a gente comentar é essa questão do turismo, né? Por exemplo, hoje você, no Santa Marta, final de semana, você tem procissão de turistas circulando pelo morro, né? E muitos deles com um olhar muito vampiresco para a favela, né? Pouco sem respeito, apontando máquina para tudo quanto é lado, e sem isso se constituir num ganho efetivo para a própria favela. Bom, já que a favela está pacificada, qualquer um pode entrar e pode fazer o que quiser. É como se esse território não tivesse
uma propriedade coletiva que é dos seus moradores. Quem vive aqui, viveu muitos anos e lutou nos momentos mais difíceis, tem o direito, né, de definir o que é melhor para essa localidade. No entanto, a dinâmica, a velocidade com que os fatos vão acontecendo, eles não permitem, não tem permitido aos moradores um pouco interferir nessa dinâmica e dar a direção. Ai, barracão, pendurado no morro. Ai, barracão, me pedindo socorro. Ai, barracão, sua voz eu escuto. Ai, barracão, não te esqueça um minuto. Uma vez por ano, nós trazemos as lideranças da Pastoral de Favelas até este local para fazermos um retiro. É um momento mesmo de oração, de alimentar nossa fé através da oração. Então, por isso, nós criamos esse espaço aqui. Não é um espaço de formação, mas é um espaço de oração, dessa conversa com Deus, né? E, é claro, nós usamos esse espaço também para encontrar com as pessoas, dar uma orientação espiritual, uma confissão, uma ajuda mais do que material, uma ajuda espiritual, porque o papel também é missão nossa, né? Então, a finalidade aqui é fortalecer a nós que muitas vezes somos enfraquecidos diante de tantas injustiças ou perseguições que fazem com os pobres, né? A violência aí generalizada nas nossas favelas, o descaso do poder público diante do drama da moradia, do saneamento básico, diante da saúde pública. E aqui a gente tenta parar para rezar e rever um pouco a nossa caminhada para nunca desanimarmos diante dessa missão profética que temos, que é anunciar o reino de Deus, o reino de paz, de justiça, de solidariedade e fraternidade. Bom, hoje coordeno o Vicariato Norte da Pastoral de Favelas, motivando as comunidades de toda a região do Norte, Tijuca, Meier, Vila Isabel, Grajaú, Maracanã, para se organizarem e continuarem a luta na Pastoral de Favelas por seus direitos à moradia. Bom, acho que a primeira coisa é a minha fé, não é? Nós trabalhamos e outra coisa é também ver que as pessoas precisam disso, né? O amor à humanidade, ao bem-estar, à dignidade das pessoas, enfim. E o nosso trabalho é esse, é dar apoio,
caminhar junto, acompanhar, ver para onde que estão levando. Então essa juíza falou para mim, eu mando prender a senhora agora, como desacato de autoridade. Eu fui responder para ela, já estava na chuva, né? Ia molhar mesmo. Fui e falei para ela, eu não vim aqui para brigar, eu vim aqui para fazer um pedido à senhora da nossa terra. E Maria Alice saiu dali apavorada com o que houve, da juíza querer me prender, porque eu não falei nada para ela me prender, que ela só falou para mim, a senhora é a presidente, a senhora pode falar com os moradores para sair pacificamente. Não vai sair ninguém pacificamente. Eu me lembro que o meu pai, a gente morava na favela do Guarda, e em 92, 93, para construir a linha amarela, uma parte da favela saiu, foi removida. Quem quis recebeu uma casa em Costa Barros e quem não quis recebeu uma indenização. Hoje meu pai não tem um imóvel, porque na época a sua indenização ela foi mísera, foi indigna de comprar um outro imóvel na qualidade que nós tínhamos. E depois disso eu percebo o quanto que fez falta uma organização como a Pastoral de Favelas para defender o direito à moradia daquele pessoal. É vida apesar de tudo. Então nós lutamos em favor da vida, que é um leque, né, muito grande, que consta de educação, moradia, emprego, cultura, lazer, tudo que é referente à vida do ser humano. Mas sem dúvida nenhuma, depois que eu conheci a Pastoral de Favelas, eu posso dizer que ela é meu grande amor, né? Eu devo muito à Pastoral de Favelas, eu agradeço muito por ter podido estar esses 7 anos na Pastoral de Favelas, e eu acredito que isso vai valer para o resto da minha vida, tanto pessoal como profissionalmente. A Pastoral das Favelas, da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, tem uma longa tradição. Um trabalho que vem desde a época do cardeal Dom Eugênio Salles, todos conhecem toda a história do Vidigal, e ao mesmo tempo de apoio às lutas, das conquistas que tiveram nesses últimos anos. Eu creio que muitas e muitas vezes, nem sempre, as pessoas têm responsabilidade nos vários campos, né, das autoridades, né, do país, do estado, do município, respeitam a dignidade humana que existe nessas pessoas e que devem ser cada vez mais colocadas como pessoas que dialogam conosco e na conversa, no diálogo, encontrar caminhos para que a vida seja mais dignificada ainda. Eu quero dizer do meu apoio à Pastoral das Favelas, ao mesmo tempo dizer do meu carinho para esse trabalho que é feito e do nosso seguimento, né, com os olhos muito carinhosos a todos aqueles que aqui trabalham e que têm realmente uma grande responsabilidade de ajudar as pessoas de toda a cidade a enxergar e a ver em toda a pessoa que aqui vive, aqui habita, aqui trabalha, um filho de Deus, uma pessoa humana que tem dignidade, deve ser respeitada em todas as suas situações. E devemos encontrar cada vez mais os melhores caminhos para que essa cidade viva na justiça, na fraternidade e na paz. E quanto melhor trabalharmos nessa direção, mais podemos fazer também para que a paz reine em nossa cidade. Esse Deus que habita nessa cidade quer também ser transparecido através da harmonia e da paz em todos os nossos relacionamentos e na dignidade humana respeitada. Meu apoio, meu abraço e uma bênção toda especial a todos que trabalham e lutam nessa pastoral. Então, eu acho que o poder público, cada vez mais, ele está voltado para os grandes empreendimentos, para empreendimentos imobiliários ou de obras, sem levar em conta a necessidade dos mais pobres, das comunidades carentes. Isso é muito triste. Quando você vê a pessoa, a moradia que tem é aquela, a condição que eles têm é aquela. E tu vê um prefeito
que o povo botaram lá no poder, usar o poder contra o pobre, contra os desvalidos, é muito triste. São 200, são 300 as favelas cariocas? O tempo gasto em contá-las é tempo de outras surgirem. Enquanto se contam, ama-se em barraco e a céu aberto. Novos seres se encomendam ou nascem à revelia. Os que mudam, os que somem, os que são mortos a tiro, são logo substituídos. Urbaniza-se, remove-se, extingue-se a pau e a fogo? Que fazer com tanta gente brotando do chão, formigas de um formigueiro infinito? Ensinar-lhes paciência, conformidade, renúncia? Cadastrá-los e fichá-los para fins eleitorais? Prometer-lhes a sonhada, mirífica, rósea fortuna? Distribuição, de renda? Deixar tudo como está para ver como é que fica? Carlos Drummond de Andrade. Alas pro morro, tamborim vai falar, é 1, é 2, é 3, é 100, é 1000 a batucar. O morro não tem vez, mas se darem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Gostaria de agradecer a todos aqueles que foram responsáveis por este trabalho de 35 anos da Pastoral de Favelas. Agradecer em primeiro lugar os agentes pastorais, tanto do passado como do presente. Agradecer também os técnicos, como os advogados, que nos ajudaram muito nesse nosso trabalho pastoral. Os padres, os grandes incentivadores da Pastoral de Favelas, os arcebispos que passaram pela diocese, o atual Dom Orani. Agradecer também as parcerias que fizemos no longo desses anos. Com clareza, hoje agradecemos ao Núcleo de Terras da Defensoria Pública, na pessoa da doutora Maria Lúcia. Agradecer ao Centro Bento Rubião, que surgiu da Pastoral de Favelas e que tem um trabalho também belíssimo. Agradecer ao Ministério Público, na pessoa do doutor Leonardo Chaves, o nosso amigo e irmão, doutor Baldez, que sempre ajudou juridicamente os movimentos sociais. Enfim, que Deus proteja, abençoe a todos, e tendo a consciência de que essa pequena história
deve marcar a nossa vida cristã e manifestar com clareza o amor que a igreja tem por aqueles que mais sofrem dentro da cidade do Rio de Janeiro. Que Deus abençoe a todo o povo e abençoe de modo especial os mais pobres dessa cidade. Sonho de menino, novo céu e terra vão chegar. Aclaras franciscos marginalizados, cantando da América libertação. Meninos sem lares são irmãos do mundo, pela paz na terra sofrem parto e cruz. Francisco, imagem do Deus feito pobre, denuncia esperança, profecia e canto. Vence com coragem o império da morte, de braços com a vida em missão na história. Francisco, menino e homem das dores, reconstrói a igreja pelo mundo afora. Na fraternidade nos traz a justiça, na revolução que anuncia a aurora. Canta, Francisco, do jeito dos pobres, tudo que atreveste a mudar. Canta novo sonho, sonho de esperança, e a liberdade